Estamos de volta agora às 7 horas e 39 minutos, 7h39, o Jornal da Manhã Paraná, ao vivo do Show Rural Copavel, no oeste do estado, em Cascavel, um dos maiores eventos do agronegócio na América Latina e o primeiro desse calendário aí para o agronegócio no país. Um evento de tamanha importância que nós já tradicionalmente marcamos agenda aqui e presença em Cascavel. Vamos para um rápido giro aqui com informações importantes para você começar a sua semana muito bem informado. As notícias destaques desta segunda-feira. A Advocacia Geral da União pediu ao STF mais rapidez no julgamento do processo que apura a responsabilização das redes sociais. Esse processo corre no Supremo Tribunal Federal e o julgamento foi suspenso em dezembro do ano passado, depois de um pedido de vista do ministro André Mendonça e uma nova data para retomada não foi marcada. Na petição, a Advocacia Geral da União afirma que o tema deve ser tratado como prioridade pelo STF, tendo em vista as novas regras anunciadas pela Meta, controlada, então, a que controla o Instagram, Facebook e o WhatsApp, e que, segundo a AGU, pode flexibilizar o combate à desinformação no país. Na petição, a AGU pediu ainda ao Supremo que anexe ao processo as contribuições recebidas pelo órgão em uma audiência pública feita em janeiro. Atualmente, o plenário do STF julga dois processos distintos que discutem a constitucionalidade do artigo 19, aí, 19º do Marco Civil da Internet e que delimitam as responsabilizações das plataformas digitais. O governo abriu licitação para o veículo antidistúrbio no valor de R$4.300.000. Além desse veículo, o governo do estado pretende adquirir 93 cães para as forças de segurança por até R$5.500.000. As licitações anunciadas pelo Palácio Iguaçu vão ser feitas por pregões eletrônicos. Na primeira delas, o governo pretende comprar um veículo lançador de água para equipar o batalhão da Polícia de Choque da PM por até R$4.300.000. Entre as justificativas, a necessidade de oferecer uma ferramenta eficiente e segura para lidar com situações de distúrbios civis e manifestações violentas. O outro pregão prevê um investimento de até R$5.500.000 para adquirir 93 cães que podem fazer parte aí das forças de segurança do estado. A compra dos cães tem o objetivo de reforçar a estrutura policial e também dos bombeiros nas atividades de policiamento e de resgate. A Justiça homologou um acordo com vítimas de desastre ambiental que aconteceu em 2001. Depois de 23 anos desse imbróglio jurídico, a Justiça Federal no Paraná homologou uma solução para executar o acordo judicial firmado entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Paraná e a Petrobras. O acordo previu o pagamento de 90 milhões pela empresa mista como indenização pelo vazamento de óleo diesel na Serra do Mar. O ponto central desse acordo, que agora foi homologado, é o projeto Monitora Litoral, que busca estabelecer um sistema avançado de monitoramento, previsão e alerta para eventos meteorológicos. Esse caso começou em fevereiro de 2001, quando mais de 52 mil litros de óleo diesel se espalharam na Serra do Mar, em Morretes, até a Baía de Antonina. A causa foi o rompimento de um poliduto que interliga a refinaria Presidente Getúlio Vargas ao terminal aquaviário de Paranaguá. A gente tem aí pautas bem interessantes para debater, bancada. Vamos conversar então a respeito de um dos assuntos aí que tem rendido bastante, que é a questão ali relacionada à responsabilização das redes sociais. Eu confesso para vocês que minha maior preocupação é quem vai ditar o que deve ser ali considerado fake news ou não, quem vai ditar o que é permitido ou não de ser postado em uma rede social. Certamente não é um trabalho que deve ser feito por uma única pessoa, mas um conjunto ali para averiguar aquilo que entendemos que deve ser fiscalizado ou não. A internet não pode ser terra sem lei, mas também não pode se tornar uma ferramenta para uma fiscalização excessiva ou até mesmo censura nesse país. É uma preocupação que persiste aqui, sempre a gente traz nessa bancada. Rafa? Pois é, um grande conflito, né? O Brasil sempre se manifesta quando existe qualquer movimentação em torno disso, mas a questão complicada é que enquanto, por exemplo, você olha para a Europa, que tem lá, né, uma regulamentação, mesmo sendo bastante criticada pelos olhos dos Estados Unidos, da Meta, né, o Brasil parece que fica meio terra sem lei. E aí qualquer movimento que venha nesse sentido, há uma grande preocupação em relação, à censura, né? Ou dois, que as coisas permaneçam como estão, sem a gente ter uma clareza de quem é o responsável. Esse é o grande embate em relação a isso, né? Hoje, por exemplo, na questão das redes sociais, a gente tem dois casos em que as redes sociais, elas têm a responsabilidade de agir rapidamente. Primeira questão de ordem judicial.
A segunda é aquela história, né, da divulgação das fotos íntimas ou violação aos direitos autorais também, e ponto, né? O resto fica sempre num limbo. Agora, quando houve aquele anúncio da Meta, muito comemorado por uma parcela da sociedade em relação ao fim daquelas diretrizes, agências de checagem, né, com a comunidade da internet mesmo fazendo os ajustes, isso tudo tomou uma grande discussão e virou um balde de água fria, porque a própria Meta veio dizer que ficaria apenas nos Estados Unidos no primeiro momento. E o Brasil, que sempre faz essa grita em relação a essa questão, seja para um lado, seja para o outro, fica patinando, né? Não parece que não consegue encontrar caminhos. O Congresso mesmo, onde muita gente se posiciona, acabou engavetando aquela PEC que poderia discutir o tema. Aí vai para o Supremo. O Supremo também já recebeu esse debate sobre esses dois casos, né? Já desde o ano passado. Tem a promessa do Barroso que a partir do momento em que o ministro André Mendonça devolver o pedido de vista que ele fez lá, porque recebeu 90 dias de prazo para poder fazer essa análise, será pautado. Mas eu tenho as minhas dúvidas, Bê, se a gente vai encontrar um norte e também uma resposta eficiente para poder organizar essa questão, né? De uma forma que você tenha tanto a liberdade de se expressar quanto a questão da responsabilidade em casos que são necessários. Parece uma tarefa bastante árdua e que vai ficar muito na crítica, na pressa da AGU, por exemplo, em algumas cobranças pontuais, mas uma resolução mesmo no momento parece bastante distante. Desculpa te atropelar aí na fala, Rafa. Para jogar para você, Carlos, a sensação que a gente tem é que o pêndulo ele fica direcionado para um lado mais do que para o outro. É o que a nossa live está repercutindo. O Guilherme está dizendo aqui, censura à vista. O Francisco Amaral falando que o Brasil não é terra sem lei. O que acontece é que a lei é violada aí por cortes mais altas, na opinião dele. O Flávio também dizendo, censura somente para a direita. A esquerda pode falar o que quiser. É um medo muito grande, Carlos Cobal, que repercute aqui na internet. A gente está falando diretamente com as pessoas que podem ser afetadas por uma regra a ser estipulada em cima desse assunto. É importante, nós já temos leis que falam sobre crimes virtuais, o Brasil tem muitas leis que lá na frente acabam não se aplicando da forma em que poderiam ser. A gente tem crimes diversos, violentos, que acontecem contra crianças na internet e que mesmo assim a fiscalização não chega lá. E será que para a liberdade de expressão ou censura, como muitos têm dito, vai ser diferente essa fiscalização? Aí vai ter um tipo de monitoramento mais efetivo? Olha, é preocupante sim, e a verdade é que o Supremo não sabe como lidar com isso, né? Essas mudanças agora que o Meta, o X anunciaram, uma me chama atenção e chama atenção também lá em Brasília, especialmente no gabinete do presidente Lula. Além dessa questão da falta de checagem, o que os petistas comentam e que estão preocupados é essa disseminação desses conteúdos, porque a gente sabe, a direita nada e nada de braçada na internet, nas redes sociais. O PT patina, não sabe se comunicar, não sabe falar como a direita sabe falar. E aí tem uma mudança que chama atenção, é a questão da recomendação para posts políticos. Até então, essas empresas, as redes sociais, eles seguravam, delimitavam o alcance dessas postagens de políticas, de conteúdo político. E agora ela vai entregar para mais gente. Então essa é a preocupação. Num cenário em que a direita fala muito melhor, com muito mais alcance, a esquerda, que já está lá atrás, talvez ainda veja essa diferença aumentar ainda mais nas redes sociais. Agora 7h47, rápido intervalo, a gente já volta aqui com o nosso terceiro bloco do Jornal da Manhã Paraná, com entrevista ao vivo com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, que já está comigo aqui no estande do Grupo RIC, nessa que é a maior feira aí do agronegócio do país, abrindo esse calendário importantíssimo. A gente volta dentro de instantes, não sai daí.